Em tempos onde os serviços de streaming e as plataformas de compartilhamento de vídeos tomaram a supremacia dos canais de TV nos lares de nosso país, o público mais maduro vem nutrindo um enorme sentimento de nostalgia em virtude dos programas que passavam durante a sua infância e juventude, tornando as suas manhãs, tardes e noites mais felizes. Embora seja relativo definir qual a época mais saudosa da televisão, os adultos da atual geração certamente vão concordar que os anos 90 e o início dos anos 2000 trouxeram diversos programas que ainda hoje são lembrados com enorme carinho, principalmente no que se refere à programação infanto-juvenil. Foi nesse momento em que as animações japonesas, também conhecidas como animes, atingiram uma popularidade avassaladora em nosso país, mesmo quando o próprio termo ainda não era utilizado. A Rede Manchete, com justiça, é nomeada como pioneira na popularização dos animes, graças ao também visionário e crítico de cinema Eduardo Miranda, um dos principais responsáveis por nos apresentar obras idolatradas como Os Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Shurato e tantos outros. Porém, não foi apenas na Manchete que tivemos animes consagrados. No SBT, os programas Bom Dia e Companhia e Sábado Animado trouxeram a fase clássica de Dragon Ball, a adaptação dos games de Dragon Quest chamada Fly o Pequeno Guerreiro e a adorada adaptação Street Fighter II Victory. Na Globo, a falecida TV Globinho nos apresentou Digimon, Sakura Card Captors, Inuyasha, Samurai X e muitos outros. No entanto, foi na Band que tivemos a estreia da maior febre dos animes no Brasil, desde Cavaleiros do Zodíaco, chamada Dragon Ball Z. Fazendo parte do programa Band Kids, apresentado por Renata Sayuri, interpretando a heroína Kira, as aventuras do Goku, em sua fase adulta, era o carro-chefe do canal. Felizmente, não era apenas Dragon Ball que a Band Kids tinha a oferecer. O programa também nos apresentou animes que se tornaram cults em nosso país, como Tenchi Muyo e Bucky. Esse que, apesar do visual pouco convencional e diversas semelhanças ao hit Pokémon, era dotado de uma excentricidade e humor que o tornaram muito mais do que uma mera cópia dos monstrinhos de bolso. Chamado de Jibaku-kun no Japão, o anime é baseado no mangá homônimo escrito pela mangaka Ami Shibata. A trama se passa em um planeta paralelo, onde temos 12 mundos distribuídos em forma de um relógio, chamados respectivamente de primas, secandas, trios, tétaras, pentas, hexas, céteras, octas, nonas, dicas, úndicos e doidicos. No centro deles está a Torre Pontiaguda, uma fortaleza onde se coloca o mundo zero, onde o tempo não passa. Nessa realidade, cada mundo possui as suas particularidades, sejam seus trajes, culturas ou natureza, e são protegidos pelas chamadas Grandes Crianças, jovens escolhidos para protegerem as pessoas de criaturas selvagens, conhecidas como monstros encrenqueiros. Cada criança é acompanhada de seu fiel companheiro, um ser em forma de uma pequena bola rosa com braços, pernas e rostos rabugentos, chamados de espíritos, que são capazes de causar grandes explosões quando abrem as suas mãos. Além disso, as grandes crianças portam o relógio GC, que permite receberem chamados de emergência e localizar monstros, e possuem a capacidade de domar monstros-guia para levá-los rapidamente através dos mundos. Em meio a tudo isso, somos apresentados ao protagonista, Buck, um adolescente ranzinza, antissocial e arrogante, que vive no mundo de primas e tem como maior sonho de sua vida dominar o mundo. Por acaso do destino, Buck encontra Spack, a lendária grande criança do primeiro mundo, que diante da demonstração de determinação e coragem do garoto, lhe torna seu sucessor. O protagonista é presenteado com o relógio GC e o espírito de Baco, e ambos passam a viajar ao longo dos 12 mundos em direção à Torre Pontiaguda, para que Buck passe pelos testes e possa conseguir a sua licença como grande criança. No caminho, o garoto conhecerá diversos personagens, com 2 deles se tornando seus companheiros de viagem, Pinky, a grande criança de Secantas, e uma garota extrovertida e forte, mas com passado trágico, e Kai, a grande criança de Trios, e um disciplinado praticante das artes marciais. O trio percebe que os monstros encrenqueiros estão aumentando em número e se tornando cada vez mais agressivos, além de portarem uma estranha marca na testa. Ao longo da aventura, Buck adquire novas habilidades e descobre que animais comuns estão sendo tomados por uma energia maligna chamada de Veneno do Despertar. A origem desse mal parece vir da Torre Pontiaguda e de uma entidade maligna conhecida como Slash, cabendo ao grupo derrotar essa ameaça e salvar os 12 mundos. Um dos aspectos mais chamativos no anime é justamente em seu visual,
Com personagens de traços mais carrancudos e até bizarros, ironicamente, eles são perfeitos para compor esse universo tão excêntrico. É bem verdade que os principais clichês vindos das aventuras de Ash e Pikachu estão presentes, como o trio de personagens jovens viajando pelo mundo e enfrentando monstros, mas Bucky cativa justamente por ir de encontro com as fórmulas mais batidas do gênero. A começar pelo protagonista, à primeira vista, Bucky é um garoto egoísta, chama seus próprios companheiros de escravos e costuma tratar mal o seu espírito, de Baco. No entanto, durante a progressão da jornada, vemos que sua personalidade é muito mais um mecanismo de defesa para esconder as suas fragilidades e se proteger dos comentários dos outros, que costumam esnobar seu sonho de dominar o mundo. Além disso, o personagem se mostra um amigo fiel e preocupado com Pink e Kai. Sua determinação o torna um prodígio em habilidades de combate e seu senso de justiça se mostra por diversos momentos da história. Felizmente, o trabalho de desenvolvimento dos personagens não se resume ao protagonista. Desde coadjuvantes ou meros figurantes, a trama do anime consegue trazer mais elementos da construção de seus personagens, seja em seus elementos cômicos, como na condição da grande criança de babá, possuindo duas personalidades com gêneros distintos, ou em elementos dramáticos, como a triste subtrama da avó de Pink, Silva. Do lado dos antagonistas, esse é um outro ponto fora da curva. De início, acreditamos que o grande vilão da história é Hale, alçado ao posto de grande soldado e que cuida da torre pontiaguda. Devido ao seu isolamento, Hale se tornou um homem sádico, que cometeu diversas crueldades, mas que esconde um lado mais frágil, além de uma paixão avassaladora por Bucky. Ao mesmo tempo, temos a trama envolvendo o veneno do despertar. Slash, Spock e sua irmã, uma princesa que por algum motivo vive presa em uma cápsula na torre pontiaguda. Quando a verdade é revelada sobre o motivo da existência dos monstros encrenqueiros, percebemos que na realidade, os protagonistas e os demais grandes crianças estavam matando animais inocentes, dominados pelo tal veneno. Essa informação culmina em um triste episódio sobre um pequeno ser que é adotado por Pink, mas que acidentalmente é contaminado pelo veneno, obrigando a garota a acabar com sua vida. A trama também acerta ao tornar cada mundo único, não apenas em estética. A título de exemplo, os mundos Hexas e Nonas, no caso do sexto e nono mundo, são opostos um do outro, refletindo a inversão dos números 6 e 9. Em Hexas, temos um mundo mais alegre, onde o rock and roll é o estilo favorito da população e de sua grande criança, o músico Liv. Já em Nonas, o mundo é um verdadeiro cemitério, onde as almas de Hexas estão presas no local, dominado pela irmã de Liv, a grande criança Dead. Situações bizarras como essas são vistas por todo o anime, criando um universo único e divertido de se conhecer. Infelizmente, devido à curta duração do anime e do mangá, isso acabou prejudicando o desenvolvimento da história em seus momentos finais. Todos os conflitos precisam ser resolvidos com pressa, e o resultado são subtramas mal resolvidas, como a origem de Spock, sua irmã, Slash e a própria torre pontiaguda. Esses e outros problemas resultaram em um clímax onde tudo se resolve em momentos de ação, que têm o seu valor de entretenimento, mas que deixam no público um gosto de quero mais. Saindo do enredo e indo para as qualidades técnicas, como já mencionado, o visual não é dos mais vistosos, mas serve muito bem para sua proposta. Em termos sonoros, o anime conta com uma trilha operante e ótimos temas de abertura e encerramento, que ganharam versões dignas em nosso país. Falando nisso, a dublagem brasileira ficou a cargo da Dublavídeo, e mesmo com erros de tradução, a escolha de dubladores foi excelente, com nomes como Fábio Lucindo, Marcelo Campos, Raquel Marinho e muitos outros. Estranho, no bom sentido da palavra, e divertido, Bucky não conseguiu o sucesso merecido em sua terra natal, com o mangá e anime sendo timidamente lançados e sem qualquer chance de continuidade. Felizmente, nosso país recebeu o garoto que queria dominar o mundo de braços abertos, e, mesmo sendo ofuscado pela popularidade de Dragon Ball Z, veio a se tornar um dos principais títulos da saudosa Band Kids. O impacto do anime em nosso país foi tanto que um projeto de mangá totalmente brasileiro foi desenvolvido por um grupo de fãs, para dar continuidade ao projeto original. O projeto foi chamado de Bucky, Uma Nova Jornada, mas infelizmente, o mangá foi descontinuado em 2019, sem novidades até então. Com o iminente fim da programação como conhecemos, títulos como esse caíram na obscuridade. Mas, para aqueles que buscam relembrar os bons tempos, ou mesmo para os novos entusiastas de animes que queriam conhecer títulos mais underground, a aventura de Bucky é uma ótima pedida.